Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um grande prazer ter você aqui. Se você é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, pois todas as semanas nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Então, a pergunta hoje é: quantos livros históricos nós temos? Quantos poéticos? Então, estes e outros comentários faremos nesta lição. A paz, meus queridos irmãos. A lição de hoje é a lição de número 9. E nós vamos falar sobre as histórias e as poesias falam ao coração. As histórias e as poesias falam ao coração. Por que é importante a gente falar desse assunto? Porque esse assunto está realmente dentro da nossa lição e ele fala profundamente conosco neste trimestre. Nós começamos lá no início falando sobre a estrutura, né? Isso faz parte da estrutura também. E hoje a nossa lição vai tratar deste assunto. Eu quero ler aqui a verdade prática juntamente com os irmãos, para que a gente possa dividir junto esse assunto. Só um minutinho, por favor. As histórias e as poesias falam ao coração. Texto áudio. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Isso está lá em Salmo 119, verso 107. A nossa verdade prática diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria mostra a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Vamos ler mais uma vez a verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, dentro desse texto, nós temos a nossa leitura bíblica, que está lá em Deuteronômio 6, do 20 ao 5, e Salmo 119, do 105 ao 108. Nós vamos, então, diretamente para a nossa lição. O que a nossa lição vai trabalhar hoje? A nossa lição vai trabalhar com livros históricos. E quando nós falamos livros históricos, nós estamos falando da divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Não vamos falar da divisão original da Bíblia judaica, tá? Mas vamos falar da divisão da Bíblia que nós temos hoje no Antigo Testamento. Os livros históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses 12 livros faz parte dos livros históricos. E nós vamos estudar também os livros considerados poéticos, que é Salmo, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que é o Cantares de Salomão. Então, esses são os livros que nós estudaremos nesta lição. Ao todo, 12 livros históricos e 4 livros poéticos, ok? Então, isso é o que nós vamos estudar hoje aqui com os irmãos. Dentro da nossa introdução, o comentarista deixa claro para nós que Deus ele vai trabalhar com a narrativa, né? Nos livros históricos, ele vai usar essa narrativa para demonstrar aí toda a sua preocupação, né? E todo o seu cuidado para com este povo. Lembrando que
os livros históricos vai contar a história do povo de Israel, do que aconteceu com eles quando eles entraram na Terra Prometida. E aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Quando a gente pensa nos livros históricos, nós temos que pensar que eles vão exatamente contar a entrada na Terra de Canaã, pela liderança de Josué, nós temos isso, né? E se a gente fosse dar um tema, seria Deus controla a história, ele interfere e respeita a nossa escolha. Então, todos conhecem a história que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mãos fortes, os conduziu pelo deserto, e chega um dado momento, quando estão muito próximos da entrada, Moisés sobe ao monte e lá ele morre, e aí passa a responsabilidade para Josué, e esse Josué, que era um daqueles que nunca deixava o arraial, sempre estava ao lado de Moisés, né? É um dos espias, juntamente com Caleb. Então, esse Josué recebe da parte de Deus a responsabilidade de substituir Moisés e entrar com esse povo na Terra Prometida. Então, os livros históricos vão contar como foi esta vida dentro da Terra Prometida. Como é que foi a situação deles já na Terra Prometida. E aí nós vamos encontrar ali essa experiência, né, e essas instruções aí relatadas nesses livros, ok? Quando a gente fala também histórico, né, nós temos que levar em consideração que Deus, ele toma todas as providências e ele controla o curso da história. Isso é importante, tá? E aí temos que levar em consideração também que os 12 livros históricos, o período que ele vai você contar desde o primeiro até o último, seria mais ou menos 1.400 anos. Então, nós teremos aí um período de 1.400 anos, que seria considerado aí o tempo dos livros históricos, ok? E nesse período aí, nós vamos ver Israel experimentando aí a providência, a proteção e o juízo divino, ok? Aí nós temos, logo depois da morte de Josué, Josué não escolheu para si nenhum substituto. Infelizmente, se foi falha ou não, se foi um processo de Deus, nós não sabemos. Mas ele não escolheu nenhum substituto. E aí, a partir desse momento, nós temos aí, logo depois de Josué, quando você olha lá na Bíblia, você vai encontrar o livro de Juízes. E o Juízes foi aí que eles passam seria governar aí, né? Esse governo vai depois de Josué, ele vai até Samuel, tá? E aí se a gente calcular aí, né, são há cerca de 400 anos da história, né, da atuação desses 12 líderes aí que a gente tem que levar em consideração, que foram os 12 juízes, né? Não vamos entrar aqui nos nomes, mas isso não vem ao caso, mas nós tivemos lá 12 juízes, ok? Cada um, o povo lá andava como queria, fazia o que queria e acabavam pecando, e Deus usava as nações vizinhas, né, para poder atacar o povo de Israel, e nesse ataque que fazia, Deus, o povo clamava, né, eles se humilhavam, mediante aí o arrependimento do povo, Deus levantava um libertador para resgatar Israel da opressão. Então, essas histórias apontam aí para a fidelidade e para a misericórdia divina. Então, todas as vezes que eles clamavam, Deus levantava um juiz, e esse juiz comandava
todo um ataque contra o inimigo, e pelo que a gente tem nos históricos dos juízes, eles venciam. E Deus era louvado, o povo permanecia um tempo fiel, mas depois caíam de novo em pecado, e aí os inimigos atacavam de novo. E eles então clamavam, se humilhavam, porque eles não passavam para a sua geração quem era o Deus verdadeiro, como temer esse Deus, como obedecer esse Deus, e isto era um grande problema, porque eles sofriam com isso, ok? Então, a partir daí nós temos as histórias dos reis. E quando a gente fala dos reis, aí nós vamos ter primeiro e segundo reis, primeiro e segundo crônicas, que vai contar a história dos reis, tá? E aí, por volta de 1050, né, Deus constituiu lá Saul como rei em Israel. Ele ficou 2 anos reinando, ele reinou por 42 anos, mas nos 2 primeiros anos ele perde o reinado, e ao perder o reinado, ele continua mais 40 anos fora da direção de Deus. Isso é um recado, né? Que às vezes nós temos pessoas liderando de uma determinada posição, mas elas estão fora da verdadeira vontade de Deus. Procure saber se você está fazendo o trabalho do Senhor, mas dentro da direção do Senhor, tendo certeza que Deus está com você naquilo que você está fazendo. E então o primeiro rei foi Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi nós temos Salomão, né? E aí nós vamos acontecer o seguinte: com Salomão o reino é um só, e logo após a morte de Salomão nós temos aí a divisão do reino. Nós temos o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Então o reino do sul foi chamado de Judá e o reino do norte foi chamado de Israel. E aí nós vamos ver aí a trajetória, né, ambos esses reinos aí, vai acabar se rebelando contra Deus e foram para o exílio. Em 722, nós temos Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Então, nós temos aí essa situação. Eram 12 tribos, ela permaneceu 12 tribos com Saul, com Davi, com Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se divide e aí fica 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte chamado Israel, reino do sul chamado Judá, Benjamim e Judá. E aí nós temos que eles acabam caindo em pecado, e em 722 nós vamos ver aí os assírios dominando o reino do norte. E em 586 nós vamos ver o reino do sul, Judá, também sendo cativo para a Babilônia. Fiz questão de repetir para que você pudesse decorar esse pequeno histórico a respeito do povo de Israel. Então essas narrativas mostram aí que o plano do Senhor não pode ser frustrado. Deus está sempre por trás de toda essa história. Aí nós temos o tópico 2, que é os livros poéticos, que nós já falamos aqui, né? Livros poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de livros sapienciais ou poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Lá no início eu esqueci de falar a respeito de Jó, que também entra nessa categoria, né? Como livros poéticos, ok? E dentro desses livros nós vamos então ter aqui alguns comentários. Eles foram escritos, partes deles foram escritas em prosa, que é um texto corrido, né? Da forma como falamos, e alguns foram escritos em versos, né? Para que quando você lê Salmo, quando você lê aí um pouquinho de Cantares,
você vai perceber essas diferenças. Eclesiastes e Provérbios, né? O tema aí do Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vai perceber que esta frase ela se torna como um tema deste livro, tá? Indicando aí a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final aí o autor vai declarar o sentido da vida, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Já o tema de Provérbios seria uma aliança uma fiança de que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. E isso vai, né, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Todos aqueles que observam a palavra de Deus, todos aqueles que leem a palavra de Deus, são realmente sábios. Isso é uma verdade. E chegamos aí, então, à conclusão, né? Que o escritor vai enfatizar que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então, o tema, aí nós entraremos no tema de Jó, né? Que é o sofrimento, a dor, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Salmos e cantares, nós temos aí, em hebraico, significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra aí claramente como servir ao Senhor. E nesse aspecto aí, né, quando a gente começa a analisar, fala de uma maneira profética acerca do Messias. E nesse aspecto aí, considera como, né, verso-chave, Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tá? O livro de Cantares, ele vai ilustrar o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Na verdade, quando você lê Cantares, parece que é o livro do casamento, fala exatamente dessa fidelidade. Então, refere aí ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O verso-chave seria o ideal de felicidade entre o marido e sua mulher. Porque lá nós vamos ver em Cantares 6, verso 3, a expressão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aí nós vamos para o terceiro subtópico, uma mensagem ao coração. E primeiro nós precisamos saber que isso trata-se de uma mensagem soberana, porque fala da soberania de Deus, tá? E a Bíblia vai descrever claramente aí o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué aí na travessia do Jordão e favoreceu aí o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir o povo de Israel quando eles entravam em pecado, mas também proveu aí um meio de escape, né? A fim de evitar aí a extinção da nação eleita. Ele resgatou o povo lá da Babilônia, né? O remanescente, conforme aí a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias. Então, uma mensagem de soberania. Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Podemos ir lá em Mateus, capítulo 10, 29 e 30. Também podemos considerar que é uma mensagem de sabedoria, porque Deus ele é a fonte da sabedoria, conforme Provérbios 2, verso 6. Então, o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar,
não confiar no dinheiro, não confiar no dinheiro repetindo, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, estas ações devem ser observadas de forma, não deve ser observada apenas de forma legalista, porque aí você seria um religioso, mas você precisa fazer isso com temor a Deus, tá? Se essas ações forem feitas de forma legalista, então você não está temendo a Deus, tá? Mas um coração realmente convertido, um coração realmente transformado, fará isso com alegria. Então, nós falamos que é uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de soberania e também uma mensagem de adoração, porque os salmos possuem aí a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria, e também aí reflete o ideal divino de espiritualidade e adoração. Destaca-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido, o coração arrependido. Por que isso? Para nos manter o coração, para fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. Então, quando você começa a ler Salmo, você vai ver sempre levando a adorar, a observar os mandamentos e a fim de ter uma relação muito íntima com o Senhor, tá? Olha a expressão do Salmo 119, verso 111. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E nós temos aí, então, nesta lição, a conclusão, né? A experiência do povo de Deus na conquista e na posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Esta mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Então, a nossa lição de hoje trabalhou aí, né, de uma maneira bem sucinta. Trabalhamos aí com todos os pontos, né, com os 3 tópicos principais. Nós falamos sobre a história do Antigo Testamento, falamos no ponto 2 sobre os livros poéticos, né, e falamos no tópico 3 sobre uma mensagem ao coração. E quando falamos lá da história do Antigo Testamento, nós falamos lá dos livros históricos e também falamos aí, deixamos claro quais eram os livros históricos, ok? Quando falamos dos livros poéticos, que era o segundo tópico, nós também mostramos aí todos os livros poéticos, ok? Que é realmente a atuação principal do que nós falamos hoje. Não é possível nós falarmos de cada livro, o tempo não nos permite, mas queremos agradecer, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você por estar assistindo esta aula. É apenas um rápido resumo para que você tenha uma ideia mais clara sobre a nossa lição de hoje. Espero que esse possa ajudá-lo na preparação da sua lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.